Romanos capítulo 12. Abre ele aí, nós vamos ler aqui versículo por versículo, frase por frase, porque Paulo vai falar sobre o despertar de uma consciência. A intenção de Jesus nunca foi tentar mudar o comportamento das pessoas. Quem faz isso é religião. Quando você vai conversar com as pessoas, a conversa sempre vai para esse lado. Ai, a sua religião pode fazer isso, a sua não pode, religião pode, não pode. Cara, não é esse o caminho. Jesus nunca foi por esse lado. E a nossa proposta não é ficar aqui tentando saber o que você faz, o que você não faz. A questão é descobrir como despertar a consciência para que a gente conheça a Deus e possa viver todo o propósito de Deus para a nossa vida. E Romanos capítulo 12 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós olhamos para esse texto que me fascina nas Escrituras, e cada vez que eu debruço sobre a Bíblia eu fico mais maravilhado, mais fascinado, não pelo livro, mas pelo Deus que se revela no livro e como tudo se encaixa de uma maneira perfeita. Porque esse texto vai nos ajudar a entender algo muito básico. Primeiro, que você precisa aprender a ler a Bíblia sem número, sem capítulo e sem versículo. A gente é viciado em separar a Bíblia em capítulos e versículos, como se nós pudéssemos pregar as Escrituras a partir de recortes que nós fazemos a partir dos números que foram criados para organizar e nunca para separar. Então, quando você vai olhar Romanos capítulo 12, ele fala rogo-vos, algumas versões falam portanto, pois. Isso quer dizer que ele está chegando a uma conclusão muito importante, que vai nos ajudar nessa série, que é até difícil falar sobre essa série que fala de rolê, porque isso não é da minha época, né? Nem sei o que é rolê. O que é rolê? Para mim isso era um jeito de comer carne, bife a rolê, antigamente, né? Hoje eu não sei o que é esse negócio de rolê, eu sei que a série tem alguma coisa a ver com rolê, que nada mais é do que a gente viver alguns conflitos dentro de nós. Para algumas pessoas existe um tipo de confusão em que Deus se limita à experiência de momentos religiosos. Então, eu tenho essa relação aí religiosa em que eu vou ali para tentar ter esse contato com Deus no culto, ou no grupo familiar, ou numa conferência, ou no encontro da oração, ou no louvor, ou numa leitura bíblica semanal. Então, existe essa parte espiritual da vida, enquanto trabalho, estudo, o meu corpo, o meu dinheiro, os meus relacionamentos, a minha sexualidade, o meu descanso, o entretenimento, essas coisas são tratadas como neutras, só que não existe neutralidade no mundo. Elas se tornam, então, seculares. De onde surgiu essa ideia de secular? Surgiu na era moderna, no começo do iluminismo, pós-reforma, quando então se aproveitou da ruptura institucional para com a religião estatal, para então tirar qualquer expressão religiosa de todas as esferas da vida pública. Então, antigamente, a arte tinha muito cunho religioso, a arquitetura, o governo, a política, a economia. Quando se rompe com a igreja estatal, que tinha ali não só um domínio religioso, mas também político e econômico, surge a era moderna, que fala da autonomia da religião estatal, só que se aproveita para declarar uma autonomia de todo e qualquer tipo de expressão religiosa. Aí que surge, então, um dito popular que sobre fé não se mistura, cada um tem a sua, cada um vive a sua experiência privada, pessoal, e você não pode levar isso para a esfera do seu trabalho, dos seus estudos, da sua vida pública. Então, isso é um tipo de dicotomia. O que é dicotomia? É separar uma coisa da outra. Diferente do que Agostinho vai chamar de dualismo. Dualismo é quando existem áreas da nossa vida que vivem tensão. A tensão é sempre boa, porque tensão gera movimento. Quando você
movimenta o braço, você está tensionando a sua estrutura nervosa. Estão entendendo? Tensionar a vida é bom. Então a tentativa de acomodar a vida é má. Porque acomodar atrofia seu cérebro, seus pensamentos, sua inteligência, suas competências, sua habilidade. Então, quanto mais tensão na vida, mais você se movimenta. E quanto mais você se movimenta, mais você se fortalece. Uma outra confusão é quando as pessoas vão para um outro extremo, em que não existe separação entre sagrado e secular. Pô, legal. A vida é uma vida só. Eu não sou que nem um gato que tem 7 vidas. Eu tenho uma só e é tudo uma vida só. Trabalho, amigos, relacionamento, finanças, é tudo uma vida só. Isso é legal. Só que aí tem um outro problema. Você vai para um outro extremo porque tem a galera que aí acha que tudo é normal, tudo é de Deus, tudo é paz e amor, tudo vale, desde que seja por amor. E aí você cai num outro extremo, que é tratar tudo a partir da mesma régua. Tudo é igual. Igreja, cinema, culto, shopping, louvor, resenha, ceia, festa, balada, palavra. Daí você está indo para um outro extremo, que não é do secularismo, mas é de um liberalismo, uma mentalidade em que você coloca tudo na mesma panela, tudo no mesmo rolê, e aí você não consegue fazer uma distinção importante. O santo e profano. Secular e sagrado não existe, porque tudo é de Deus, tudo é sagrado. Porém, existe sim algo que precisa ser distinguido, o que é santo e o que é profano. Existem coisas que não podem ser separadas, sagrado e secular, porque a vida toda é sagrada. Eu não tenho uma vida à parte de Deus. Mas dentro dessa vida, que toda ela é de Deus, eu vou estar em ambientes, em momentos, situações, que eu preciso fazer uma distinção entre o que é sagrado e o que é profano. Quando que a vida congregacional vira rolê? Quando eu não faço distinção do que é sagrado e do que é profano e trato tudo como se fosse igual. E por que eu vou tornar o santo em algo comum? Quando as pessoas vão se familiarizando com símbolos religiosos como se isso fosse Deus. Então eu tenho uma certa familiaridade com o símbolo, com a luz, com o ambiente, com a música. Aquilo vai se tornando tão comum que eu já não tenho mais a experiência com o santo. E se o santo vira comum, a experiência é profana. Quando a arca para usar foi algo comum ao ponto dele tentar colocar a mão nela, aquilo foi uma irreverência e ele morreu imediatamente. Então, quando o que é santo se torna comum, a experiência é profana. Então, se estar aqui para você em congregação, na Assembleia dos Santos, diante do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, é comum, a experiência já não é mais uma experiência santificadora, é uma experiência irreverente e profana. E realmente, para você, não fazia diferença nenhuma entre você estar aqui hoje e no cinema assistindo Michael Jackson. Talvez lá você prestaria mais atenção e usaria menos o celular do que você usou aqui hoje. Por quê? Porque eu não tenho mais régua. Eu não faço mais distinção de nada. E aí que entra o texto que eu fico apaixonado. Paulo vai dizer, olha o versículo 33 do capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Insondáveis, inescrutáveis. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha ser restituído, para esperar alguma coisa dele? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabe o que falta para nós? É isso aqui. Maravilhamento, assombro, espanto. Sabe por que ele chegou nesse lugar que ele para tudo e ele fala, uau! O que faz ele chegar nesse lugar de assombro, de espanto, ao ponto de ele não cair na tentação de tornar o santo comum? Uma coisa que muitos de nós aqui não temos, teologia. Porque do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vem construindo a teologia da redenção. Ele vai para o lugar que toda verdadeira teologia te leva a estar de joelhos diante do maravilhamento do conhecimento de Deus. O que ele vem construindo? Ele vem falando de como
Deus vai se revelando através da criação. Ele fala da condição do homem que trocou a verdade pela mentira. Ele fala do homem que trocou a glória de Deus pela sua própria imagem. Ele vai falando da condição em que o homem vai subvertendo as relações, vai trocando todas as coisas. Depois, vamos lá, vamos vir aqui passeando juntos com Romanos para você entender a construção que ele vai fazer aqui. Capítulo 1, ele vai explicar Gênesis até o capítulo 3, ele vai explicar toda a condição do homem e a necessidade desse homem encontrar o que ele vai apresentar aqui como uma revelação especial. A revelação geral, o Deus que se revela por intuição, que você sabe que Ele está por meio da criação, da providência, da história. Isso fala de você ter a consciência de que Deus existe. Mas reconhecer a existência de Deus não muda a condição do homem. Por isso que todos são indesculpáveis, porque Deus existe. E agora? Aí eu preciso da revelação especial. Por isso que existe o livro. Não existe o livro para ser uma lista de regras para impor mudanças de comportamento. Existe o livro porque a única maneira do homem encontrar o caminho de volta para casa e se relacionar de novo com Deus como pai é entendendo que esse Deus tem um filho. E esse Deus que tem um filho se revela no livro. O que se revela olhando para o céu, para a criação é: uau, Deus existe, velho. Mas quando eu olho para o filho eu falo: Deus é pai. E por isso que a revelação especial vem falar que Deus revela a sua paternidade por meio de Jesus. Por isso que o livro é a palavra revelada que revela a palavra que se fez carne. E ele vem construindo isso. E no capítulo 11, ele cai de joelhos. Esse é o lugar que todo teólogo tem que chegar. Se você não chegou nesse lugar de maravilhamento, de espanto, você não está estudando teologia na escola de Jesus. Você está estudando teologia na escola da serpente. Porque foi a serpente, em Gênesis, que fundou a escola teológica na terceira pessoa. Por quê? Porque até o capítulo 2, Adão fazia teologia na segunda pessoa. Eu e você, eu e tu. E Deus falava pessoalmente com Adão. No capítulo 3, a serpente chega e fala: o que foi que ele disse? Porque você não está fazendo teologia com Deus, você está falando, e aí você tem espaço para fazer suposições, manipular, distorcer e redirecionar aquilo que é sobre Deus para que seja agora sobre você. Então, muita gente que fala que faz teologia, você fala: que legal, que escola você faz? É só ver se ele está de joelhos e se ele tem maravilhamento, se ele se espanta com a graça, com a bondade de Deus, ou se ele estuda como se estivesse estudando mitologia grega. Ou se ele estuda como se estivesse falando de deuses criados por homens. Estão entendendo? Mitologia são deuses criados segundo a imagem e a semelhança dos homens. Por isso que eles brigam, um quer destruir o outro. Porque o homem criou esses deuses segundo ele mesmo. Todo confuso, todo bagunçado. Agora, Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. É diferente. Nós somos criados para sermos semelhantes a Jesus. Mas nós corremos o risco de criarmos Jesus segundo as nossas próprias ideias. Isso se chama idolatria. São projeções imaginativas, como seu amigo imaginário. E se você for prestar atenção, o amigo imaginário nunca vai brigar com você. Sabe por quê? Porque você criou ele. Se existe um ídolo que fala com você e o ídolo é mudo, a voz do ídolo que fala com você é a sua. Primeiro ponto que nós precisamos é maravilhamento. E isso só vem com um aprofundamento teológico. As escrituras na segunda pessoa. E entender o que Jesus fez por você, querido. O amor de Deus, que nos amou de tal maneira, ao ponto de entregar o seu filho. Ele veio até nós. Não fomos nós que recebemos a ele, não somos nós que aceitamos a ele, mas é ele que nos escolheu e nos amou primeiro, antes de nós o amarmos. Estão entendendo? Isso é maravilhoso, cara. Nós chegamos aqui hoje, cantamos para Deus, mas será que alguém aqui teve consciência de Hebreus capítulo 10, quando fala: tenham intrepidez e ousadia para entrar no Santo dos Santos? A gente chega esperando que a música seja boa. Paulo, ele está despertando aqui uma consciência. Você sabia que você só pode ousar se direcionar a Deus porque Jesus se tornou o novo e vivo caminho que nos deu acesso ao Santo dos Santos de uma vez por todas e para sempre, cara. O que falta para nós é consciência. Enquanto isso, a gente está discutindo comportamento. Quem faz, quem não faz, quem fez, quem cobra para fazer. Não interessa, cara. A gente tem que despertar consciência. Porque se você não desperta consciência e só pensa comportamento, nós estamos só perpetuando aquilo que a gente mais odeia, religião. Essa consciência nasce de um primeiro contemplar de toda a obra da redenção.
de todo plano de redenção. Isso é maravilhoso, porque nunca foi o homem que foi atrás de Deus. Se você está aqui hoje, é porque de alguma maneira essa graça magnética te atraiu a Ele. Porque Ele foi até você, Ele chamou pelo homem pela primeira vez depois da queda. Jesus encarnado como homem, a primeira coisa que Ele fala para os caras não é: o que você está fazendo? Ele fala: vem, siga-me, vamos para casa. Eu vou lá preparar, enquanto o Espírito Santo vai ficar com vocês para ensinar para vocês como é que a gente vive lá. Ele vai lembrar vocês de tudo que eu falei. Quando você começa a ver esse amor, essa graça, não tem como você não cair de joelhos, cara. Não tem como a gente não entrar num lugar de maravilhamento, de espanto. E aí o que acontece? Ele chegou a uma conclusão que não é que poesia, é estrutura. É poético, é lindo, é estético, é maravilhoso, mas não é só isso. É estrutura existencial. Ele chega a uma conclusão, depois da experiência com o transcendente, com o inescrutável, com o insondável, de maravilhamento, de espanto, ele chega a uma conclusão. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se a tua teologia não leva a essa conclusão de doxologia, o que é a doxologia? É a declaração da glória de Deus. O que você está fazendo é qualquer outra coisa, menos teologia, querido. A gente precisa parar de ficar tateando no escuro como se não tivéssemos uma palavra que é luz para os nossos caminhos, que é luz para o nosso entendimento. A gente tem que parar de ficar andando na ignorância, porque a ignorância nutre medo. Quando eu não sei o que fazer, eu sinto medo. Por quê? Porque eu não quero fazer a coisa errada. Por que você tem medo? Porque não tem amor, conhecimento, luz e entendimento, a verdadeira teologia. Porque ela vai te dar luz. É lâmpada para os pés, então eu sei onde eu vou pisar. É luz para os caminhos. Eu sei o que fazer a curto prazo e a longo prazo. A gente estuda, mergulha nessa relação com Deus da palavra para a gente chegar no lugar de maravilhamento, de fazer a nossa mente dobrar os joelhos diante de Deus e dizer: eu cheguei a uma conclusão. Deus é a fonte, é a origem de tudo, nada existe por si só, tudo deriva dele. Uau! Ele chegou a essa consciência, percebendo tudo que Deus fez. Capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai escrever tudo o que Deus fez. Estamos juntos? A partir do capítulo 12, ele começa a falar: vamos responder ao que Deus fez. Se está faltando resposta, é porque falta consciência do que Deus fez. E como que eu vou entender o que Deus fez? Eu preciso estudar teologia. Eu entendo tudo o que Deus fez, isso me maravilha, me fascina, me espanta, aí isso me faz dobrar o joelho e responder. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que Ele é a origem de tudo e nada existe fora dele, Ele é o que sustenta tudo funcionando. Tudo permanece porque Ele sustenta tudo. Uau! Tudo é dele. Ele sustenta. Tudo é por Ele. E tudo é para Ele. Ele é a origem e Ele é o fim de todas as coisas. A criação, a história, a redenção caminham para um ponto, e ele diz: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele não diz: eu sei o princípio e o fim. Ele fala: eu sou o princípio e o fim. Estão entendendo? Ele chegou nessas conclusões a partir de 11 capítulos, falando sobre tudo o que Deus fez. O caminho para que haja um despertar de uma nova consciência no nosso meio. O caminho para que nós não venhamos usurpar esses 3 pilares da existência, da estrutura dele. Ou seja, como que eu vou usurpar isso? Ao invés de ser dele, eu vou falar que agora é minha vida, meu corpo, minhas regras, meus planos, meus sonhos, é tudo meu. Eu sou o eixo a partir do qual tudo existe. Então aquilo que era para existir a partir dele, por ele e para ele, agora existe a partir de... Você pegou algo que poderia ser muito grande e tornou isso agora em algo muito pequeno. Porque quando é dele, é grande. Quando é seu, é pequeno. Então, nós falamos: agora é meu, sou eu que faço e é para minha própria realização. Isso pode parecer certo, mas faz da sua vida algo muito pequeno. E como que você vai ter o despertar dessa consciência? Você precisa pegar Romanos capítulo 1 e ir até o capítulo 11 e chegar nesse lugar que Paulo dobra o joelho e fala: uau! E quando ele chega nesse lugar que ele fala uau, aí ele se vira para os irmãos. Ele vem do capítulo 1 até o capítulo 11, vendo tudo que Deus fez e fala: uau, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aí ele vira para os irmãos. Ele fala: irmãos, portanto, depois de tudo isso que Deus fez,
se apresentem. Sejam resposta. Se apresentem diante dele. Ele não está dizendo, eu convoco, eu determino, eu declaro que todos vocês vão ficar de pé, vão levantar a mão e vão... É isso que ele está falando ou não? Ele fala, eu rogo. Lembra que o cara está de joelho. Ele está de joelho diante do Eterno, diante de tudo que ele viu que Deus fez. Ele fala, eu rogo, pelas misericórdias de Deus. Responda, se apresente. Está aparecendo aqui alguma liderança abusiva? Está aparecendo aqui alguma imposição religiosa? Eu rogo a vocês, baseado nas misericórdias de Deus, que vocês se apresentar estou aqui. Mas ele fala que o que é para ser apresentado? O que diz na sua Bíblia aí? Apresenteis o vosso corpo. Por que ele está falando de apresentar o corpo? Apresentar o vosso corpo nada mais é do que apresentar a sua pessoa inteira. Não estava dizendo apresente uma música. A gente apresentou uma música hoje, mas isso não quer dizer que a gente apresentou o nosso corpo. Ele não está falando para apresentar uma atividade religiosa. Ele diz, apresente o vosso corpo. Quer dizer, apresente você por inteiro. Que corpo? O corpo que acorda de manhã, o corpo que é presença. Apresente os seus hábitos, apresente os seus desejos, apresente os seus olhos, apresente suas mãos, apresente sua boca, apresente sua agenda, apresente seu namoro, sua sexualidade, sua vocação, sua energia, suas decisões. Apresenteis o vosso corpo a Ele. Não existe uma versão religiosa e uma versão secular. Não existe eu na igreja, eu na faculdade, eu no louvor e eu no namoro. O culto começa antes da música. O culto não começa dentro desse intervalo de 1 ou 2 horas que nós estamos aqui sentados, né? E se a gente não se apresenta, não teve culto. Teve música, teve dança, mas não teve culto. Não porque Deus não estava, porque não tem nenhum lugar em que Deus não esteja. Então, se não houve culto, não é porque Deus não estava ou não esteja, porque Ele não está presente, Ele é presença, o atributo dele é onipresença. Se não houve culto, é porque ninguém se apresentou. Não teve algo a ser apresentado. E aqui nós vamos ver que ele está falando de algo muito interessante. Lembra que nós falamos? Sombra e realidade. Qual que é a sombra? Ele está falando daqueles que poderiam se apresentar diante de Deus. Quem eram aqueles que no Antigo Testamento podiam se apresentar diante de Deus? Os sacerdotes, muito bem. Então, se ele está falando aqui que nós podemos nos apresentar diante de Deus, diante de tudo que Deus já fez por nós, ele está falando que nós temos que ter que tipo de consciência? Então, quando ele fala se apresentem, apresente os vossos corpos, ele está dizendo, pensem, tenham consciência de como age, como se movimenta, como pensa um sacerdote. Por quê? Porque os sacerdotes, dentro do Antigo Testamento, eles fazem sombra para aquilo que agora nós estamos em Cristo. Os sacerdotes eram os únicos de todas as famílias de Israel, cujo único bem, a única herança e tudo que eles tinham era Deus. Nós somos sacerdotes hoje, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Jesus veio para nos fazer funcionar dentro de uma ordem sacerdotal superior à ordem levítica, porque Melquisedeque abençoou Abraão. Se ele abençoou Abraão, ele é maior do que tudo que nasceu de Abraão. O Levítico nasceu de Abraão. E se ele abençoou Abraão, é porque a ordem dele é superior à ordem que funcionou no Antigo Testamento. Então hoje nós somos de uma ordem sacerdotal espiritual superior aos levitas do Antigo Testamento e ministramos numa realidade espiritual juntamente com Cristo Jesus. Meu Deus do céu, velho. Alguém me ouviu falar de música aí? É consciência, velho. Nós não temos consciência de quem somos, diante de quem estamos e do que estamos envolvidos. Porque o que falta? Falta o que Paulo tinha, teologia. E aí ele fala de apresentar o nosso ser integral. Quando nós nos apresentamos, nós não estamos vindo para assistir. Deixa de ser encontro social. É claro que nesse ambiente, o confraternizar da presença, o desfrute da família, da fraternidade, cara, isso é maravilhoso. Até a falta disso é falta de consciência. Por quê? Porque os sacerdotes nada mais é do que a família, os filhos de Levi. Não viver em família, não nos respeitar como família, não
honrarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros como família, já é uma evidência de que falta consciência. Consciência do quê? Consciência de quem somos, do que estamos envolvidos. Nós somos um reino de sacerdotes. Sacerdotes são ministros. Ministros não assistem culto, mas ministros se apresentam. Ministros são o culto, cara. Sacerdotes se apresentavam. Ele está dizendo, pensem como ministros. Qualquer um pode cantar música e louvar a Deus, mas somente filhos adoram. Por isso que o capítulo 8, antes do 11, ele fala da adoção de filhos, a herança de filhos, e como por meio da filiação, por meio de Jesus, nós podemos estar diante do Pai. Olha que lindo isso. Percebe como não é genérico? É uma coisa que tem um caminho, tem uma construção, e a gente precisa entrar por esse caminho. E quando ele fala que dele, ele vai conectar com o vivo. Apresenteis o vosso corpo, se apresente por inteiro. Jesus está falando aqui que o sacrifício tem que ser vivo ou morto? Então, a partir do momento que o sangue de um cordeiro é colocado sobre a cabeça de um bode expiatório, ele é enviado para o deserto, para Azazel. Alguns chamam que o anjo da morte, eu não sei. Porém, lá no deserto, ninguém poderia matar o bode expiatório. Por quê? Porque era uma oferta de Deus para a morte, para pagar a dívida com a morte, para que você pudesse oferecer a vida. O discurso de morte, muitas vezes, é uma maneira sofisticada de procrastinação para quem não entendeu como ofertar a vida. Eu procrastino o discurso de morte espiritual de um eu que nunca morre, por nunca ter me identificado com a morte de Jesus que me faz entregar a vida. Você vai lá para Atos, eles não pregam a cruz. A gente fica, não, o evangelho é pregar a cruz, tem que pregar a cruz, tem que morrer. Fala, não. Aquele que morreu, ressuscitou. E dessa ressurreição, nós somos testemunhas. A igreja do primeiro século pregava, cruz é ressurreição. Ele morreu. Pela morte dele, agora a gente vive para ele. Jesus morreu para que eu viva. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Para quê? Para que agora todos aqueles que vivem, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem sabe hoje é a hora de você fazer o que nós chamamos na teologia de ato fundante. O que é um ato fundante? Ato fundante não é que você todo dia tem que morrer um pouquinho, velho. Apresentar o seu corpo é apresentar hoje, de uma vez por todas e para sempre. Foi um sacrifício definitivo. E o Espírito Santo está com a gente para quê? Para nos ensinar a viver o sacrifício, que nada mais é o sacrifício vivo, que é você dedicar todo o dia a aprender a viver como Jesus, aprendendo com o Espírito Santo. Estão entendendo? Porque senão a gente vai virar profetas de Baal, que fica se cortando, se martirizando, fazendo penitência. Não, eu tenho que matar a minha carne. Cuidado, gente. Para a gente não pegar alguma coisa isolada e fazer recorte dentro de uma coisa que dentro da teologia bíblica panorâmica está construindo algo muito maior. A mortificação não tem a ver com você ficar se martirizando, tem a ver com uma consciência diária de uma coisa que foi decidida na sua vida de uma vez por todas. Está na hora de você ter uma consciência diária de que Cristo morreu para que agora você aprenda a viver. O desafio é viver. O desafio hoje não é você ir para a Indonésia e morrer martirizado. O desafio hoje é você morar no Ocidente e viver como Jesus. Sacrifício vivo. Cara, tem que ter vida isso aqui. Tem que pulsar a vida, ressurreição, o Espírito Santo, que é o Espírito de vida em nós, cara. Não é cada um por si e Deus por todos. É todo mundo em uma só realidade, vivendo sacrifício vivo. Por quê? Porque é dele. Por que é dele? Porque ele comprou por meio do seu sangue. Na sua morte, nos comprou para Deus e nos constituiu um reino de sacerdotes. Quem são sacerdotes? São ministros. Você foi comprado pelo sangue de Jesus e ele te constituiu ministro, velho. E aí o que acontece? O sacrifício, além de ser vivo, o sacrifício é o quê? O que é o sacrifício santo? Santo porque é distinto. Separado, não no sentido religioso, eu sou melhor, você é pior. Mas é separado porque Deus é distinto de tudo, elevado, belo, maravilhoso. Santo quer dizer que é por Ele. É que é algo quando é dele, é feito por Ele. Quando é feito por Ele, é perfeito, é belo, é santo. Estão entendendo? Quer dizer, somos dele e vamos deixar que Ele faça. Deixa que Ele mova. Não adianta você falar que é dele, mas se é você que faz, já não é mais santo. Um exemplo prático. Moisés está com o povo ali, como sempre, reclamando, murmurando. Não tinha água potável para beber. E aí, então, ele já tinha tido uma experiência de ferir a rocha e da rocha saiu água. Aí ele falou assim, não, Deus já fez. E aí, ele pegou o cajado. O que Deus falou para ele? Fala com a rocha. Mas já tinha funcionado fazer o quê? Ferir.
fazer o que funciona. Mas nem sempre fazer o que dá certo é fazer a coisa certa. Cuidado. Nós não somos movidos por resultado, mas por obediência. E quando ele fez a coisa que parecia certa, mas não fez por meio do que Deus falou, deu resultado? Sim. Mas ele santificou o nome de Deus? Não. O povo achou que foi Deus que estava fazendo. Mas foi a força da ira de Moisés, porque o Salmo fala que ele ficou irado com o povo e ele se moveu por ímpeto, mais por ira e por força, por indignação do que por fé. E tem muita coisa que funciona na sua vida porque você faz por perseverança, por ira, por teimosia, por obstinação. Parece que Deus está fazendo, depois dá tudo errado e fala assim, Deus faz dar certo, depois fala que não é mais. Não, como assim? Você fez porque você é teimoso. Deus chamou Moisés e ele falou assim, Moisés, visto que você não santificou o meu nome, você não entra na terra. O que é santificado seja o teu nome? Nós temos que fazer as coisas de uma maneira distinta. Não é porque o jeito de música todo mundo está fazendo, não é porque o modelo todo mundo está fazendo, não é porque está dando certo e parece que dá resultado. Quem tem que fazer, velho? Se é dele, se é por meio dele, tudo que vai ser feito vai ser agradável a quem? A ele. Então, pensem como sacerdotes. Entreguem tudo, de verdade, o ser total. E aí nós vamos começar a ter experiências de uma oferta que tem vida, de um sacrifício, de uma oferta que é santa. Por quê? Porque é feita pelo Espírito. Adoração, que é o que a gente faz aqui, não é evento, é mandamento, cara. Êxodo 20, só o Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. É mandamento. E não tem como cumprir o mandamento de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Tentar viver o mandamento de Deus sem o Espírito Santo de Deus é perpetuar o erro de Israel, que transformou a lei de Deus, que era boa, num instrumento de condenação contra eles mesmos. Porque eu não consigo cumprir o mandamento de Deus se Deus não me der condição de fazer isso. Por isso que Paulo, em Filipenses 3, fala, nós adoramos a Deus no Espírito, com letra maiúscula. Eu poderia confiar na carne, mas adoro a Deus no Espírito. Eu preciso que o Espírito Santo me guie, me orienta. Para quê? Para que seja santo e agradável a Deus. E aí ele vai chamar isso de culto racional. Culto racional é o culto intelectual, é o culto sem emoção, é sem expressões espirituais, que tem liturgia organizada. Isso aí é distorcer as escrituras para que ela fale o que eu quero dizer. Aqui é latreia logikos, que a palavra é um serviço com entendimento espiritual, que é um serviço sacerdotal. Ele está dizendo o culto, sabe o que é o culto? É quando a gente se apresenta totalmente e o que a gente apresenta tem vida, é santo e agrada a Deus. Isso é o culto que é feito como um verdadeiro sacerdote. E é isso que o Pai procura. O texto vai dizer, e não vos conformeis. Então pensa comigo. Primeiro, quero encorajar vocês a mergulharem, a entender todo o plano da redenção de Deus, tudo o que ele vem construindo do capítulo 1 até o capítulo 11. E aí você vai ter o despertar da consciência. Estamos juntos? E você vai entender que essa nova consciência vai reafirmar a sua identidade como sacerdote, porque só pode se apresentar diante dele quem tem identidade, consciência, natureza de sacerdote. E aí, quando você tem essa nova consciência de sacerdote, isso vai gerar em você uma nova atitude. Então, o que nós precisamos hoje? De uma nova consciência que vai gerar em nós uma nova atitude. Eu não vou para assistir, eu sou ministro que me apresento. E vai ter vida, vai ser santo e agradável. E isso vai ser o culto racional. E isso fala que esse culto é a mesma palavra que aparece em Gênesis, quando ele fala do mandato do homem de cultivar a terra. E aí você vai perceber que o que a gente está construindo junto, em termos de consciência, vai se estender por toda a nossa vida. Por quê? Porque eu não vou ser mais sacerdote aqui e uma outra pessoa diferente lá. Eu vou ser ministro, sacerdote de Deus em todos os ambientes. Sem bipolaridade religiosa. Sem múltiplas personalidades, sem várias faces. Nós vamos ser uma pessoa inteira. E aí o que acontece? Você vai perceber que, seja em palavra, seja em ação, faça tudo para... É culto. Cultivar é tudo que o homem faz, mas ele faz como se estivesse fazendo para... Então é culto. Ele é ministro sacerdotal. Isso é maravilhoso. E aí quando você vai ver que essa nova consciência vai gerar uma nova atitude, isso vai mudar a sua maneira de fazer as coisas. Você não vai mais fazer pelas mesmas motivações que as pessoas fazem. E aí que entra não se conformar com esta era. Eu explico no e-book o que é a era, por que é século, porque é um tempo, de um fragmento de um tempo, de uma ordem que funciona a partir da legalidade da desobediência. Século porque tem o seu começo e tem o seu fim determinado.
Então você começa a perceber que você está construindo uma vida que não se conforma com coisas que funcionam apenas dentro de um tempo. Você tem um mapa de valores, de princípios que não se encaixa. Então não se conformar com o mundo não é ser contra as pessoas, não é ser contra as ideologias, não é ser contra o que as pessoas fazem, velho. Isso é chato. Não se conformar não é ser contra. É simplesmente você dizer, eu não me encaixo na forma, porque eu estou sendo modelado por outra. O que adianta você ser contra a forma como as pessoas vivem se você não tem forma nenhuma, velho? O que adianta eu denunciar o que não funciona se eu não faço nada funcionar? Ele está dizendo, ei, se apresente, tenha vida, seja algo agradável a Deus. Ei, o culto de vocês é a vida de vocês funcionando. A vida de vocês funcionando não vai mais se encaixar naquilo que está funcionando só por um tempo, mas não é eterno. E muitas vezes a gente sofre porque não se encaixa. Então existem coisas que o mundo, por não saber o que está no capítulo 1 até o capítulo 11, por não entender por que você está deslumbrado, maravilhado, de joelhos dobrados, por não entender como você dedica a sua vida a algo que é muito maior do que você, por não entender como a sua vida é o culto, trabalho é culto, família é culto, namoro é culto, e tudo é encharcado da presença de Deus, e tudo que você faz é diferente, floresce, funciona, prospera, e as pessoas olham, cara, o que acontece com você? Você tem uma nova consciência que gera uma nova mentalidade, uma nova atitude, aí você não se encaixa. Por que você não se encaixa? Porque você está se transformando. Você não se encaixa porque você é contra, ou você não se encaixa porque você está sendo transformado por uma outra realidade? Por quem que você está sendo transformado, transfigurado, de dentro para fora? Ser transfigurado é a mesma palavra que aparece para Jesus quando Jesus se transfigura na frente dos discípulos. Para ele foi rápido. Por quê? Porque só rompeu de uma glória que já estava dentro dele para fora. Agora, para nós, é de glória em glória, de glória em glória, até que essa glória vá sendo desenvolvida, formada em nós, segundo a imagem dele. É algo processual, é sendo transformado pela renovação da mente, que a palavra é mudança de percepção da realidade. Eu mudo a minha maneira de ver o mundo, eu mudo os meus valores, eu mudo os meus princípios. Não é porque alguém impôs, mas é porque eu comecei a ser transformado de dentro para fora, de glória em glória, de glória em glória. E o que significa isso? Significa que eu estou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é experimentar? Por que você não vai se encaixar mais? Porque você está sendo transformado por meio de uma glória que é de dentro para fora, que muda a sua percepção da realidade, renova o seu entendimento e te possibilita experimentar. Sabe quando alguém na sua casa vai fazer um macarrão e chama você para experimentar o molho? Quem já passou por essa experiência? Você prova um pouco e já sabe se é bom. Você não toma tudo. Você experimentou um pouco e fala, é bom. Você não se encaixa porque você tem uma nova consciência que te faz viver a partir de uma nova mentalidade e você está sendo transformado de dentro para fora e isso muda a sua percepção, a sua cosmovisão, porque te possibilita experimentar um pouquinho do futuro que está vindo ao nosso encontro. Por isso que nós somos homens que vêm de uma outra realidade e do futuro. Porque experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é experimentar um pouquinho agora daquilo que nós viveremos eternamente, totalmente e para sempre. Quando nós estamos juntos aqui cantando, eu vejo o futuro. E é como se no momento presente eu estivesse vivenciando um romper da dimensão do tempo e entrando num lugar eterno onde não tem nem começo e nem fim. Porque a Bíblia fala em que homens de todos os povos, tribos, línguas e nações estarão diante daquele que está sentado no trono e o Cordeiro. Homens e mulheres, ministros de Deus, diante dele. Não é um rolê, é um serviço sacerdotal. É sermos homens do futuro no tempo presente. É o despertar de uma consciência. Estão entendendo? Se tentarmos exigir alguma coisa de vocês que não venha a partir de um despertar de uma consciência, que venha a partir de um mergulhar na teologia e o andar no espírito, é religião. E sabe o que acontece? Pedro gastou muito tempo e muita energia, mais preocupado em sustentar o que ele acreditava do que se render à palavra que estava sobre ele. Por isso que ele negou Jesus. Não é porque ele tinha medo, não é porque ele era covarde, é porque ele não queria ser descoberto para poder salvar o Salvador do mundo. Eu vou salvar Jesus, Jesus não vai morrer. Até que ele teve que se render à palavra que estava sobre aquele tempo, que estava sobre a vida de Jesus, que estava sobre a vida dele. Então a minha oração é que nós possamos chegar a esse lugar que Paulo chegou. Esse lugar de maravilhamento, esse lugar de assombro, esse lugar de espanto, diante de toda a grandeza de Deus, e todo o amor de Deus, e toda a graça de Deus, e toda a misericórdia de Deus. E o que eu acho lindo é que Paulo, de forma tão profética e pastoral, vai dizer, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né? Esse apelo é pelas misericórdias de Deus, né? Que nós possamos ser resposta. Amém, queridos?
Talvez muitos de vocês estejam num lugar de muitos questionamentos, né? E Davi faz muitos questionamentos terríveis ali. Fala, será que vale a pena? Será que vale a pena dedicar a vida? Será que vale a pena tudo isso? Olha lá, as pessoas do mundo estão felizes, têm dinheiro, estão desfrutando, não tem problema, estão prosperando. E ele vai falando. Talvez você esteja nesse lugar, dizendo, Deus, mas será? Será que é isso mesmo? Eu sou jovem, tem tanta gente. Até que entrei no seu santuário, até que entendi, até que a minha consciência despertou. E ele fala, aí eu me dei conta de quão estúpido e animal eu era, mediante todas as coisas que eu estava falando. Por quê? Porque eu estava sem consciência. Com entrar no santuário, desperta a nossa consciência para vivermos algo em Deus que pode mudar o resto das nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus nos ajude.